Olá pessoal, estamos de volta com as nossas aulas nessa semana. Começarei aqui com a correção da nossa atividade, que foi passado na semana passada, mas que ainda está por corrigir. A primeira questão da atividade: determine o zero de cada função afim. Na semana passada nós falamos sobre o zero ou raiz de uma função do primeiro grau, de uma função afim. Eu defini o zero ou raiz de uma função como ponto onde o gráfico dessa função corta o eixo x. Então, se você tiver na questão o gráfico da função, é só olhar onde é que corta o eixo x. Se você não tiver o gráfico, mas tiver a função, é só pegar a função, igualar a zero e resolver. Vamos lá então. A letra A traz exatamente o gráfico. Então, se a gente observar o gráfico, nós podemos perceber que ele corta o eixo x no 2. Desse modo, então, o zero da função, sendo o valor onde ela corta, onde o gráfico dela corta o eixo das abscissas, o eixo x, então nós temos aí que o zero dessa função é x igual a 2. Só observando o gráfico dá para a gente fazer tranquilamente. A letra B traz também outro gráfico de outra função. E aí nós podemos observar que esse gráfico corta o eixo x no menos 4. Desse modo, então, a raiz dessa função da letra B é x igual a menos 4. A letra C já não traz mais o gráfico, ela traz a função f de x igual a 2x menos 8. Tendo a função, é só pegar ela e igualar a zero que eu posso obter o zero. Então fica 2x menos 8 igual a zero. Esse menos 8 vai para o segundo membro, portanto 2x igual a 8. Logo x é 8 dividido para 2, portanto x igual a 4. Então o zero da função da letra C é x igual a 4. A letra D traz a função g de x igual a 3x mais 7. Do mesmo jeito, se eu quero o zero dessa função, se eu quero a raiz dessa função, pego 3x mais 7 e iguala a zero. O 7 vai para o segundo membro com o sinal trocado, então 3x é igual a menos 7. Passa agora o 3 dividindo, logo x é igual a menos 7 dividido para 3, ou seja, x é igual a menos 7 terços. Está aí então a raiz da função que eu estava perguntando. A segunda questão: a água é um bem fundamental para a vida, embora muitas vezes passe despercebida em nosso cotidiano. Ações simples como fechar bem a torneira contribuem para a preservação desse recurso, pois uma torneira gotejando pode desperdiçar 46 litros de água por dia. A letra A: escreva a lei de formação da função que permite calcular a quantidade de água, que eu vou chamar de A, desperdiçada por uma torneira gotejando com o decorrer dos dias, que eu vou chamar de D. Ou seja, qual a quantidade de água em função da quantidade de dias. Pela questão, nós temos que são gastos até 46 litros de água por dia quando nós temos uma torneira gotejando. Sabendo disso, então, nós vamos ter que a quantidade de água, em função da quantidade de dia, que eu vou chamar de D, vai ser a de D igual a 46D, porque são 46 dias por cada dia D. São 46 litros de água por cada dia D. A letra B: em um mês, quantos litros de água podem ser desperdiçados por uma torneira gotejando? Considerando um mês de 30 dias, é só tomar D igual a 30, D que é a quantidade de dias, e substituir na função do item A. Então vai ficar A de 30 é igual a 46 vezes 30. Como 46 vezes 30 dá 1.380, então A de 30 é igual a 1.380. Portanto, em um mês, podem ser desperdiçados até 1.380 litros de água. A letra C: as grandezas, quantidade de dias com a torneira gotejando e a quantidade de água desperdiçada, elas são diretamente proporcionais? Justifique. Sim, elas são diretamente proporcionais. Por quê? Aumentando-se a quantidade de dias com a torneira gotejando, aumenta-se também a quantidade de água desperdiçada. Por outro lado, se eu diminuo a quantidade de dias com a torneira gotejando, eu também diminuirei a quantidade de água desperdiçada. Desse modo, então, as duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Dessa forma, então, finaliza-se a correção da atividade que nós tínhamos como pendência da aula anterior.